elas vão participar da escola de discípulos para que elas possam entender aquilo que a gente acredita e o que a gente crê. Pega uma cadeira para mim, que eu vou ensinar como Jesus ensinava sentado. E a escola de discípulos tem esse propósito. Nós começamos a nossa primeira aula semana passada, que foi o propósito eterno de Deus. Quem estava aqui semana passada? Eu. Aleluia. Quem aprendeu o versículo? Sim. Daqui a pouco, no meio da mensagem, eu vou chamar alguém de surpresa aqui para falar o versículo da semana passada, Romanos 8, versículo 29. Aleluia. Fique na expectativa aí que já já eu lhe chamo para falar o versículo da semana passada. Nós gravamos um versículo por semana para que você possa aprender a palavra. Amém? Amém. A nossa matéria de hoje faz parte do módulo 1, é a segunda lição. O tema dessa matéria é o plano de Deus. E a lição se chama A Queda do Homem. Rose, cadê Rose? Distribuiu todas? Ainda tem? Oi? Está em algum lugar aqui, ela falou. Ainda tá. Ainda tem mais. Ainda tem? Ok. Nós vamos para essa lição que vai falar da queda do homem. Semana passada nós falamos do propósito eterno de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essa queda do homem que acabou não interrompendo o projeto eterno de Deus, o propósito eterno, mas criando um acidente nesse projeto. Mas Deus sempre tem um plano maior. Amém? Amém. Nós vamos fazer algumas leituras bíblicas. Eu vou pedir que vocês abram aí a Bíblia. Alguém, por favor, abra aí Romanos 3, 23. Pessoal daqui dessa fileira da frente, abre Romanos 3, 23. Pessoal da segunda fileira aí, abre Romanos 5, 12. Pessoal da terceira fileira, abre Romanos 6, 23. E o pessoal da quarta fileira, abre Gênesis 3. Gênesis 3. Então vamos lá. Alguém aqui da primeira fileira leia Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Alguém da segunda fileira, por favor, leia Romanos 5, 12. Segunda fileira. Não atrasa ao lado, gente. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Alguém da terceira fileira leia Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, Gênesis a gente não vai ler, porque o capítulo todo a gente vai comentar mais na frente. Cada lição que nós ministramos na escola de discípulos, ela tem uma verdade central. O que é a verdade central? É aquilo que a gente quer que você entenda como o propósito da lição, né? Ou como uma base da lição, melhor dizendo. Então, essa lição nos ensina que o pecado separou o homem do propósito eterno e original de Deus e gerou morte em seu espírito, alma e corpo. Amém? O objetivo da lição é entender o que é o pecado e como o pecado afetou a minha vida, o meu relacionamento com Deus, afastando-me do propósito divino. Então, lembre-se, né? Não, essa parte aí pode pular. Novamente nós vamos, não precisa ler novamente não. Aprendemos na lição anterior sobre o propósito original de Deus, mas precisamos saber o que houve, o que aconteceu, né? Houve um problema original. Esse problema se chama pecado e separou o homem do propósito divino. O pecado do homem foi o desastre que interrompeu a sua caminhada dentro do propósito eterno de Deus. O homem perdeu a imagem de Deus e a sua vida. O homem foi separado da plena comunhão espiritual que tinha com o Pai. Isso é chamado na Bíblia de morte espiritual. Eu quero que você grife aí duas palavras aí nesse contexto aí, que é a palavra imagem e vida. Onde diz o homem perdeu a imagem, grifa aí imagem, e perdeu a vida. O homem perdeu a imagem de Deus e ele perdeu a vida de Deus. Aí eu quero dar alguns esclarecimentos antes de nós seguirmos adiante sobre
o prejuízo que o pecado causou no homem. Tem uma afirmação interessante que não está contida aqui, mas que é uma afirmação que é resultado daquilo que a gente acredita, baseado no que está escrito aqui, que é uma afirmação muito pesada quando você ouve a primeira vez, mas é uma afirmação verdadeira. Qual é essa afirmação? Deus não tem filhos pecadores. Deus não tem filhos pecadores. Pastor, então quer dizer que as pessoas que não conhecem Jesus ainda, eles não são filhos de Deus? Não, eles são criaturas de Deus, ou criação de Deus. Por que Deus não tem filhos pecadores? Porque os filhos de Deus, eles trazem duas coisas neles, que são a base do direito de sermos filhos. Os filhos de Deus trazem a imagem de Deus e a vida de Deus. Nós costumamos dizer mais ou menos assim: você é a imagem e semelhança de Deus. E isso não é uma verdade. Ah, mas Deus não criou o homem à imagem e semelhança? Sim, Deus o criou assim. Mas depois da queda, quando o homem cai, ele perde, o que ele perde? A imagem de Deus. Ele perde a imagem e a vida de Deus. Por quê? Por que o homem perde a imagem e a vida de Deus? Porque passa a habitar no homem duas coisas que jamais existirá em Deus. Passa a habitar no homem o pecado e a morte. Essas duas coisas, elas são impossíveis de se manifestar em Deus. Seria como acender uma luz em um lugar escuro e o lugar permanecer escuro. É impossível. Vai clarear tudo. Então, para você entender melhor isso, abra a sua Bíblia em Gênesis 5. Eu quero que alguém leia o versículo 3. Gênesis 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, que lhe chamou 7. Viveu Adão tantos anos e gerou um filho conforme a imagem de Deus? Não. Gerou um filho conforme a sua Imagem. Por quê? Porque ele já tinha perdido a imagem de Deus. Qual foi a primeira coisa que o homem perdeu quando ele pecou? Primeira coisa, o que sustentava tudo que o homem tinha, todos os direitos que o homem tinha? A imagem de Deus. Quando o homem pecou, essa imagem ela foi quebrada. Imagine você um espelho intacto, onde você consegue se ver perfeitamente. Alguns espelhos têm alguns defeitos, não sei se vocês já viram espelho assim, que tem efeitos, né? Mas imagine um espelho daqueles perfeitos, que você consegue se ver. Agora imagine você pegando um martelo, ou qualquer outro objeto, e batendo no meio dele. Pá! Ele vai ficar todo trincado, não é assim? Você vai se olhar e você vai conseguir se ver novamente. Mas você vai se ver deformado, não é assim? Você vai conseguir ver várias faces suas, você vai conseguir ver várias partes, você vai levantar a mão e vai aparecer várias mãos. É mais ou menos isso que aconteceu dentro do homem. Quando o pecado concebido nasceu, a Bíblia diz que a tentação, quando gera o pecado concebe a morte. Na hora que a morte se estabeleceu na natureza do homem, foi como se o homem fosse trincado por dentro. E ele perdeu a imagem de Deus. E o que é a imagem de Deus? E aí a gente pode afirmar, a imagem de Deus é santidade. Deus é o quê? Santo. Por isso, quando nós voltamos para Deus por meio da salvação, a primeira coisa que Deus faz em nós é devolver o que Adão perdeu. No dia que Deus criou Adão, Deus chegou nas narinas deles e soprou. Soprou o quê? Vida. A palavra que fala sobre vida ali, fôlego de vida, é a palavra zoe. Existem 3 palavras na Bíblia para distinguir vida. Existe a palavra bios, que fala da vida do corpo, que dá origem à biologia. Existe a palavra psique, que fala da vida da alma, que dá origem à palavra psicanálise, psicologia, psiquiatria. E existe a palavra zoe, Z-O-E, que fala da vida de Deus. Quando o homem pecou, foi como se aquele fôlego que Deus colocou nele fosse embora. Quando a vida de Deus saiu, a morte entrou em todos os aspectos. Primeiro, a morte espiritual. Ele não caiu duro, puf. Não. Mas ele foi desconectado de Deus. Depois, a morte física. Ele não iria morrer nunca. Ele teria vida eterna em carne.
Essa era a ideia de Deus. Mas ele perde isso. Então ele perde duas coisas. O que é que o homem perde com a queda? A imagem e a vida de Deus. E aí ele se torna então pecador. Natureza do homem caído é morte e pecado. E aí o que acontece? O livro de Gênesis nos conta que o primeiro casal criado recebeu uma ordem de Deus para que não comessem de uma árvore. O que Deus queria não era que eles apenas deixassem de comer algo, mas que crescessem, em uma aliança de obediência em amor. Eles, porém, desobedeceram e assim pecaram. Por causa do pecado, eles foram destituídos da glória do Deus Pai. Então, a palavra imagem, eu expliquei isso semana passada, no grego é a palavra doxa, que fala de glória e fala de imagem. Então, por isso que eu dei o exemplo do espelho. É como se a imagem de Deus dentro do homem fosse desfigurada. Então, tudo que você vê, a maioria das pessoas que não ainda receberam Jesus de verdade, que são cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus, é uma deformação do que o pecado causou. O pecado plantou em nosso coração maldade, plantou em nosso coração ruindade. Quando Deus destrói a terra por meio do dilúvio, ele diz assim: não vou mais destruir a terra com água, porque o homem é mau desde a sua meninice. Isso quem plantou? O pecado. E aí vai explicar mais ou menos o que é o pecado. Nos dias de hoje, a palavra pecado já tomou uma falsa conotação religiosa. E é entendida apenas como uma falsa conotação. É entendida apenas como uma violação de uma regra estabelecida pela igreja ou por um Deus rancoroso. A palavra pecado é hamartia, no grego. Significa, interessante que tem o mesmo significado do grego e do hebraico. Significa errar o alvo, errar o caminho, sair do caminho certo, infração ou transgressão. Por isso que para voltarmos para Deus, nós temos que nos converter. O que é converter? É simples. Eu estou indo na direção errada e eu me converto. O que é que eu faço? Eu mudo de direção e estou voltando para Deus. Amém? Amém? Estou voltando ao propósito, estou voltando ao projeto original de Deus. Isso é converter. Isso é a palavra metanoia. Nessa conversão, nessa mudança de direção, eu vou seguindo agora rumo à santidade. O pecado na minha vida não é mais algo premeditado. Ele continua acontecendo por estar ainda na natureza caída, mas ele acontece agora como um acidente. Sei que todo mundo aqui já se acidentou de alguma forma. Ou um dedo que cortou cozinhando, ou o pé que tomou uma topada andando, jogando futebol. Nenhum acidente ele é programado. Ele acontece por várias causas. Uma delas, talvez a principal, seja a distração. Outra, eu trabalhei em uma empresa que tinha muitos acidentes e eu participei de muitas palestras de segurança do trabalho. E tinha um técnico de segurança que eu gostava muito dele porque ele sabia explicar as coisas. E um dia ele falou algo interessante. Ele disse: uma das maiores causas de acidente no trabalho se chama autoconfiança. A pessoa diz: nunca vai acontecer comigo. Aí ele deu o exemplo de quando nós estamos dirigindo, aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você é muito mais cauteloso. Porque você sabe que a qualquer momento você pode errar. O carro pode morrer em um lugar inesperado. Então você tem uma atenção até exagerada. Mas quando você aprende a dirigir, você se torna autoconfiante. E muitas vezes, não, nunca vou me acidentar, eu sou o cara. E aí um acidente acontece. Porque a autoconfiança provoca acidente também. E aí ele nos ensinou um princípio que eu achava interessante, que eu transferi para a minha vida de santidade. Ele disse assim: ele dizia, todo acidente pode ser evitado. Eu não concordava em gênero com ele, nem número nem grau. Alguns acidentes não podem. E aí eu consegui provar a minha tese, né? Um dia eles me deram a oportunidade e eu consegui provar que nem todo acidente pode ser evitado. Nós trabalhávamos recolhendo lixo. Eu disse, vou dar um exemplo aqui. Você pega uma pessoa da rua que ela é diabética e ela não foi instruída como colocar as agulhas dela. E ela coloca as agulhas na sacola e o gari vai lá e vai pegar a sacola. Ele não tem como saber que ali dentro tem agulhas. Então ele vai furar a mão. Esse acidente não pode ser evitado. A não ser que a gente faça um trabalho total com a comunidade, mas aí é outra volta. Mas ele ensinou algo interessante. Ele disse, muitos acidentes são assim. Você passa na sua casa e você vê alguma coisa no meio do caminho e você não pega.
Porque na sua cabeça você diz, não, toda hora que eu passar eu vou saltar. Mas em um momento de distração você pode pisar e quebrar o pé. Todas as vezes que eu vejo uma tomada no chão, com aquelas duas pontas para cima, eu me lembro de um acidente que o meu sogro teve no quarto, o ferro ficou lá, ele pisou e entrou no pé. Então quando eu olho eu já lembro dele, aí eu imediatamente recolho e coloco em um lugar onde ela não fique para cima. E aí eu aprendi uma lição trazendo para a minha vida cristã. Antes do pecado acontecer, existem sinais de que ele pode acontecer. E o que eu devo fazer? Eu devo me guardar. Qual é a melhor forma de guardar? Aquela antiga palavra que a gente conhece, vigilância. Então diga para o seu irmão, vigia. Amém? Vigia. Pecado é tudo que nos faz sair do propósito original de Deus. Tudo que nos leva para longe de sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos 12:2. Portanto, o pecado refere-se ao erro do homem no alvo da vida, saindo do caminho certo, proposto por Deus. Andar em pecado é errar o alvo, é impedir o propósito original de Deus para nós, vivendo cheios de atitudes que afrontam a santidade de Deus, colocando-nos mais distantes ainda dele. Assim como o propósito original de Deus é muito bom, o pecado é muito ruim, muito mal. É um estado em que o relacionamento com Deus foi quebrado. É uma doença espiritual que entrou na natureza humana. É um vírus que foi passado de geração a geração. E o antídoto para esse vírus é o sangue de Jesus. Amém? Amém. O pecado está no interior, no coração do homem. Não consiste apenas em atos externos, mas no estado espiritual pecaminoso de alguém, que se manifesta em pensamentos, sentimentos, atos e decisões. Pecamos porque somos pecadores antes de conhecer Jesus. Somos pecadores porque nascemos separados espiritualmente de Deus. Amém? Amém. Então, tem algumas referências para nós lermos ali. Aí, por favor, alguém abra Salmo 51, versículo 5. Quem encontrar pode ler. Alguém já prepara Gênesis 8, 21 e Mateus 15, 19. Eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concedeu minha mão. São palavras de Davi na confissão. Esse salmo é o salmo da confissão de pecado de Davi quando ele pecou com Betseba. E ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo aí? Que todo homem já nasce contaminado pela morte espiritual, que é o pecado de Adão. Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego da vida, como fiz desta vez. No seu íntimo, só a maldade. É o que Deus fala. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. De onde vem? Do coração do homem. Maldoso é o coração do homem. Então, aqui nós vemos algo interessante. Eu falei no começo que Deus não tem filhos pecadores. Por isso, quando você se converte, você recebe novamente a vida de Deus. E aí você não é mais um pecador tentando ser santo. Você é um santo que precisa lutar diariamente contra o pecado. Quando você lê as epístolas de Paulo escrevendo às igrejas, ele diz assim: aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Filipos, porque ele reconhecia que uma vez alcançado pelo sangue de Jesus, a santidade de Deus se estabelece em nós por meio da sua vida em nós. Mas aqui mostra que todos os homens nasceram marcados pelo pecado. Se você for ler Romanos, do capítulo 3 até o capítulo 5, você vai ver que aparece a palavra pecado, do capítulo 3 de Romanos até o capítulo 5. Depois você dá uma olhada lá e grifa. A palavra pecado, ela aparece no plural. Vai aparecer sempre pecados, pecados, pecados. Todos pecaram. Os nossos pecados, os pecados, pecados. A partir do capítulo 5 e diante, já não aparece mais no plural.
A partir do capítulo 5 em diante, Paulo começa a falar de pecado no singular. Qual a diferença entre pecado e pecados? Deixa eu explicar para você. É como se o pecado, ou, falando no singular, fosse a árvore, ou fosse a iniquidade em nós. E os pecados são a consequência dessa iniquidade em nós. Quando João vê Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o quê? Ele não diz os pecados. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é esse o pecado que Jesus tirou? Na verdade, Jesus quebrou o poder imperativo que o pecado tinha. Romanos 6,14 fala que antes nós éramos escravos do pecado. O que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que não tem direito de escolha. Ele é escravo. Ele não tem direito de escolha. Por isso que Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade. Qual é a primeira coisa que a verdade faz? Ela te liberta. A primeira coisa que a verdade te dá é direito de escolha. Te dá o direito de escolha. Você, a partir de hoje, sabe o que é o certo e o que é o errado. Talvez você não saiba nem tudo, mas no seu espírito, na sua consciência, o seu novo homem, aquele que foi gerado segundo a imagem de Deus novamente, que está aí dentro, o seu eu interior, o seu espírito, quando você peca, se você de verdade nasceu de novo, quando você peca, você não consegue ficar alegre. Há uma tristeza no seu coração. É como se lá dentro você tivesse quebrado alguma coisa. Porque você nasceu de novo, existe uma nova natureza. Então, quando Deus tratou com o pecado por meio do sangue de Jesus, é como se Ele tivesse nos dado poder para resistir. Mas ainda existem os pecados, que são as manifestações da nossa carne, que ainda acontecem. E nós vamos tratando elas da forma que João nos ensina na primeira epístola de João, capítulo 1, quando ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Só que não para aí. Mas, se pecardes, vocês têm um advogado nos céus, à direita de Deus, Jesus Cristo, o justo, que pelo seu sangue perdoou os nossos pecados. Então, se confessarmos, aí ele não fala o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, no plural, que é as ações que eu cometo, todos os dias eu devo fazer confissão de pecados. O meu pecado original já foi resolvido na cruz. Mas as minhas ações pecaminosas que acontecem porque eu ainda estou na natureza carnal, elas precisam ser reconhecidas todos os dias. E nós às vezes não fazemos isso. Às vezes nós pecamos. Não é assim? Tem um amigo meu que diz que às vezes a gente peca no atacado e pede perdão. Não, pega no varejo e pede perdão no atacado, né? Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. E pecado tem nome. Senhor, hoje eu menti. Senhor, hoje eu fiquei nervoso com aquele irmão. Senhor, hoje eu quis dar um murro na cara daquele cliente. Pensou? Pecou. Senhor, hoje eu fiquei com vontade de xingar aquela velha que me roubou na estrada lá em... Já perdoei a velha, mas só lembrando, lá em Chique-Chique, tô indo pra Chique-Chique essa semana. Vou parar lá na casa da velha. Senhor, eu pequei. E dá nome aos pecados. Não é? Os irmãos estão rindo porque tem uma velha que me roubou lá em Chique-Chique. Então, tem que confessar dando nome aos pecados. Senhor, hoje eu fiquei chateado com a minha esposa. Senhor, hoje eu cometi esse erro. Isso é uma maneira de nós mantermos o sangue de Jesus sobre nós constantemente. Amém? Amém. Como surgiu o pecado? Deus não é autor, promotor ou fonte do pecado. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículo 5, por favor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tem. Amém? Então, às vezes é uma pergunta, como é que surgiu o pecado? Você sabe que o pecado não surgiu na terra. O pecado surgiu no céu.
no coração de um ser que foi criado por Deus para adorar. E esse ser, ele permite que o seu coração seja seduzido pela beleza de Deus de uma forma enganosa. Ao invés de admirá-lo e reconhecê-lo, ele começa a dizer: eu quero essa glória. Não quero essa glória, eu quero mais que isso. O pecado de Satanás, ele é tão escandaloso que ele não queria ser igual a Deus. Ele queria ser maior que Deus. Ele diz: eu subirei acima do trono do Altíssimo e colocarei o meu trono. Nesse momento, o ser criado por Deus, chamado Lúcifer, que significa pequena estrela de luz, ou estrela d'alva, deixa de ser Lúcifer e se torna Satanás, adversário, inimigo, contrário, opositor. Ele então surge. É esse ser que traz o pecado à terra. Mas para que o pecado entrasse na terra, ele precisava de seres da terra. Seres que Deus criou à sua imagem. O pecado entrou na raça humana através do primeiro casal criado por Deus. Mas ele já existia no universo. Surgiu em um ser espiritual, um anjo criado por Deus que se ensoberbeceu. Rebelou-se e desejou equiparar-se a Deus. Ele e os anjos que o acompanharam foram expulsos e já estão julgados e condenados por Deus. São agora anjos caídos, espíritos malignos, destituídos de toda luz, vida e amor. Ezequiel capítulo 28, por favor, alguém abra. Nós vamos ler do 13 ao 19. E Isaías 14, do versículo 11 ao 15, falam de Satanás, da sua queda, da sua trajetória de ruína. Quem vai primeiro, Ezequiel? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os encaixes e os ornamentos, no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis chifus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem. Entre os povos estão espantados de ti, vês a ser objeto de espanto e jamais subsistir. Amém. Isaías 14, do 11 ao 15. Derribada está. Isaías 14, do 11 ao 15. Isso. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Quando caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amém? Esses dois relatos são os relatos que nós temos na Bíblia que fala sobre a queda de Satanás. A maioria da parte da linguagem é metafórica, ou seja, Deus faz comparações com coisas que nós conhecemos de extremo valor para mostrar o quão precioso era Lúcifer. O primeiro texto que a Adriana leu diz que ele era coberto com todas as pedras preciosas, diamante, safira, ônix, as pedras mais formosas, ou seja, Deus o fez precioso.
gracioso, muito lindo. Ele era um ser bonito, um dos mais bonitos. Há uma parte que diz que ele era a excelência da criação, que ele era o esplendor dos anjos. Então, esse ser se ensoberbece, seu coração se torna cheio de orgulho, e ele quer ser igual, semelhante ao Altíssimo. De onde vem essa inclinação? A Bíblia não fala, mas daí nasce então o pecado, desse desejo de se tornar semelhante a Deus. Não é diferente do mesmo pecado que Adão e Eva cometeram. Como que é a tentação deles? Alguém lembra? Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore, vocês serão o quê? O que derrubou ele usou para derrubar o primeiro casal. Só que existia uma diferença entre o primeiro casal e ele, que foi onde ele pegou Eva. Ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas eles foram. Então ele enganou a mulher, prometendo a ela algo que ela já tinha. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse, e criou Deus, macho e fêmea, os criou conforme a sua imagem. Então o que ele fez? É mais ou menos assim: se eu não posso ter a imagem dele, vocês também não vão ter. Por isso o maior ódio de Satanás é quando alguém se converte. Por quê? Porque nós temos a chance de ter a imagem de Deus que perdemos. Ele nunca vai ter. Então ele fica extremamente irado quando ele vê alguém rendido a Jesus. Porque ele sabe que ele não tem essa oportunidade. E isso é algo que incomoda muito o diabo. Por isso ele quer que nós permaneçamos em pecado, para que a imagem de Deus em nós não se estabeleça. Porque na verdade o que ele sempre quis era ser igual a Deus ou igual a nós. Porque Deus nos fez conforme a sua imagem. Aí vai e diz assim: a Bíblia chama esse anjo caído de Satanás, que significa adversário, ou diabo, que significa acusador, difamador. Aí nós temos algumas referências: Apocalipse 12:9, alguém pode ler? 1 Pedro 5:8 e Mateus 25:41. Foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em redor, rugindo como leão, buscando a quem possa pegar. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Alguém que quiser grifar esse versículo, por favor, grife. Porque tem uma afirmação que os ateus usam, e já me questionaram isso. Se Deus é tão bom, porque ele criou o inferno para o homem para lá? E Deus não criou o inferno para o homem. Esse texto fala para que Deus criou o inferno. Leia de novo, Neide, por favor. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Para quem é preparado o inferno? Não é para o homem, nunca foi. Para o homem Deus preparou o quê? A terra. Para o homem Deus preparou a terra. Às vezes a gente responde: Deus preparou o céu. Não, não. A Bíblia diz que Deus preparou a terra para o homem. Deus não criou o homem para o céu. Deus criou o homem para viver onde? Projeto original: o homem viver onde? Deus criou o homem para a terra. Os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, versículo 11 diz: mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Amém? Amém. Esse é assunto para mais para frente. Os outros seres angelicais que o seguiram são chamados de demônios. Alguém, por favor, lê Lucas 10, 17 ao 19. Então regressaram assim, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas eles lhe disseram: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade
autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, E nada absolutamente vos causará dano algum. Amém? A obra desses espíritos é promover o pecado, mentir, matar, roubar e destruir. 1 João 3,8. Alguém lê? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha, pode continuar. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós vamos ler alguns versículos agora que eles são muito pesados, mas muito verdadeiros. É o tipo de versículo que a gente não tem coragem de falar com o ímpio, né? Porque o ímpio não vai entender mesmo. Mas, se você prestou bem atenção no que a Adriana leu, João não oscila. Ele diz o seguinte: aquele que vive na prática do pecado. O que é que diz o versículo? Lê de novo aí. Procede do diabo. Procede do diabo. É Bíblia. A gente quer amaciar o negócio. Mas aí está escrito com todas as letras: aquele que vive na prática do pecado procede de Satanás, do diabo. E diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir. O outro que nós vamos ler agora também é uma afirmação. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso E pai da mentira. Ó, você sabe com quem Jesus está falando aí? Vocês sabem com quem Jesus está falando aí? Com os doutores da lei, os pastores da época e os religiosos. E Jesus vira na cara deles e diz assim: vocês são filhos do diabo. Imaginou que pregação dura? A gente não quer pregar isso mais hoje, né? Lá em casa só existia duas transgressões que geravam disciplina. Quando eu falo disciplina, surra mesmo. Uma era se desrespeitasse Rose de forma, né? Não, tinha 3 na verdade, lembrei de outro. Se agredisse um ao outro, aí o agressor era disciplinado. Se ofendesse a Rose de uma forma muito hostil, é disciplinado. E o terceiro, mentira. Se quebrasse qualquer coisa, perguntasse assim: você quebrou isso? E dissesse: eu quebrei, não apanhava. Mas se mentisse, apanhava. Não porque quebrou, porque mentiu. E antes de apanhar, esse texto aqui era citado. Sabe por que você vai apanhar? Porque eu não gerei filho para o diabo. Eu gerei filho para Deus. E por isso, porque você não é filho do diabo, para tirar esse cão que está aí dentro, está querendo te pegar desde pequeno, você vai apanhar. E aí, dava o couro, depois passava uns minutinhos e perguntava: apanhou por quê? Porque eu menti. E quem mente é o quê? Filho do diabo. E você é filho de quem? De Deus. Ah, filho de Deus, né? Então, amém. Era simples assim. Mas nesse texto, Jesus, ele é muito... Jesus não está falando, irmãos. O que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus não está falando com ímpios. Jesus está falando com homens que manejavam a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo? Que você pode manejar a palavra, e mesmo manejando a palavra, ser filho de quem? Do diabo, se você não anda na verdade. Eu acho que esses são os mais originais. Porque quem não está lá fora, que não conhece a palavra, está cego. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então Deus nem os culpa. Jesus não chamou esses que estão lá fora de filhos do diabo. Jesus chamou filhos do diabo aqueles que, conhecendo a palavra, se tornam mentirosos. Aqueles que, conhecendo a palavra, distorcem em causa própria. Aqueles que, conhecendo a palavra, escravizam pessoas usando argumentos mentirosos. Então Jesus disse para ele: vocês são filhos do diabo. E não são só filhos do diabo, vocês são homicidas. Porque ele é o primeiro homicida. Ou seja, a mentira de vocês está matando pessoas.
E aí depois eles falam, não, nós temos por pai Abraão. Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, ele diz no versículo seguinte, vocês saberiam quem eu sou. Então é forte esse texto, porque Jesus mostra aqui que você pode conhecer a palavra, você pode conhecer, eles conheciam, irmãos, eles não conheciam como a gente não. Esses caras que Jesus está chamando de filho do diabo, eles escreviam a Bíblia. Eles eram doutores da lei. Mas eles andavam em quê? Na mentira. Então eles eram chamados por Jesus de filho do diabo. Eu já chamei alguns pastores na cara assim de filho do diabo. Não tenho muita crise com isso não. Hoje eu sou mais calmo, mas antigamente quando eu era mais brabo, eu dizia na cara assim, rapaz, você é um filho do diabo. Como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Mentir descaradamente assim. Aí eles me davam uns beliscão e... né? Mas vamos lá. João 10:10, conhecidíssimo. João 10:10. O ladrão aí está falando dele, Satanás. E a tenha... Foi por Satanás incorporado em um animal que o homem foi tentado e também pecou, desobedecendo a Deus. Assim o pecado contaminou os seres humanos e causou um grande impacto na criação. O pecado original é a independência de Deus, ou seja, a desobediência e rebelião do homem contra Deus. O grande problema não foi o fruto que estava envenenado, ou era ruim, mas sim a desobediência. A decisão de vida independente da vontade de Deus. Ainda é dessa forma que o pecado se estabelece na vida de alguém. Quando é que nós cometemos o pecado original? Todas as vezes que a gente quer governar a nossa vida. Fala para o seu irmão assim, você não foi criado para andar só. Amém? Deus tem que governar a sua vida. Você precisa depender de Deus. Toda vez que você decide sozinho, você está cometendo o mesmo pecado de Adão e Eva. Gênesis 3:4. Veja nesse texto bíblico como Satanás é mentiroso. O propósito de Deus é que o homem se conforme à sua imagem. E o caminho para isso é manter-se em obediência e comer a árvore da vida. O diabo, ao contrário, convence os homens até hoje de que conseguirão ser como Deus se desobedecerem e forem independentes de Deus, confiando e buscando em seus próprios esforços e filosofias. Qual é a consequência do pecado? Observe as declarações dos textos bíblicos e identifique a resposta. Vamos lá? Gênesis 2:17. Alguém pode ler, por favor? Os outros, Romanos 3:23, não precisa, nem 6:23, nem 5:12. Nós vamos para Isaías 59, 1 ao 2. Efésios 2, 1, 2. Pode ir, ler. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Isaías 59, 1 e 2, alguém pode ler? Vamos lá, gente? Não o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação de vós e vossos filhos. Os vossos pecados guardaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvido. Efésios 2, 1 ao 2. Ele vos vivificou, deixando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é o Espírito que opera nas pessoas que ainda desobedecem a Deus? A morte, espírito de morte espiritual. Colossenses 1:21. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Amém? Então, nós comprovamos aqui que o pecado gera o quê? Morte, em todos os aspectos. O pecado gera morte. Deus havia advertido Adão e Eva de que no dia em que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. Assim aconteceu. Na dimensão física passaram a envelhecer até a morte. Na dimensão espiritual foram imediatamente separados de Deus. Mas o que é a morte? Morte significa a separação da vida que vem de Deus. É estar destituído da glória de Deus, separado.
O pecado nos afasta do propósito eterno de Deus. Perdemos o relacionamento com a presença santa do Senhor, que é a fonte da vida. A tentação é a tentativa, a proposta maligna para nos afastar do propósito eterno de Deus. Pela sedução dos olhos e da carne, a alma decidiu desobedecer a Deus. E aí, Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 15, vai falando como o pecado, e aí ele diz assim, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, e o pecado então, sendo consumado, gera a morte. Ponto 4. A transmissão do pecado e da morte. Gênesis 5:3, nós já lemos essa referência, onde fala que Adão gerou filhos segundo a sua imagem. Também já lemos Salmo 51, que diz que nascemos assim. A característica dos filhos de Adão não era mais a imagem e semelhança de Deus, mas sim a imagem do próprio Adão. Adão e Eva eram representantes de toda a raça humana. Quando pecaram desobedecendo a Deus, foram contaminados pela doença do pecado e a transmitiram a todos os seus descendentes, inclusive eu e você. Pelo fato de terem se colocado em uma condição longe de Deus, que chamamos de pecado, todos os filhos de Deus também nasceram nessa condição espiritual. A natureza pecaminosa e a morte passaram a todos os descendentes do primeiro Adão. Romanos 5, 12 e 14 fala sobre o segundo Adão, o último Adão, Jesus, e 3 do 10, 12 e 23 fala também. O fato é que temos culpa pelo que eles fizeram. Mas não é que temos culpa pelo que eles fizeram, perdão, mas sim que temos tanta culpa quanto eles tiveram, porque também pecamos. Nascemos na mesma condição que eles por uma questão simples de hereditariedade. À semelhança do Senhor, somos seres com uma existência trina. Somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Por causa do pecado, a morte, que é a separação de Deus, atingiu a constituição total do ser humano. Todo ele foi atingido. No espírito, ele foi separado de Deus. Na alma, as suas emoções foram tocadas de forma violenta e o homem então passou a ter emoções que não eram para ser sentidas da forma que é sentida hoje. E no corpo vieram enfermidades, vieram morte e veio um monte de coisa que não era para existir. Por causa do pecado, a morte, que é a separação de Deus, atingiu a constituição total do ser humano. A morte espiritual é o espírito humano que se separa da comunhão e da vida plena de Deus, perdendo o relacionamento com seu Criador. A natureza interior do homem passa a ser pecaminosa. Nós até pensamos, falamos, sentimos Deus, mas estamos pelo pecado separados espiritualmente dele. Há um sentimento de saudade, um vazio. Você, quando antes de chegar no Evangelho, todo mundo usa essa expressão, eu tinha um vazio no meu coração. De que tamanho é esse vazio? O tamanho de Deus, que foi o lugar que Deus foi tirado. Só Ele pode preencher esse vazio. A morte emocional e física é o estado de pecado que vai operando e atinge as emoções. Por isso, muitos passam por depressões, problemas emocionais, pensamentos desgovernados, enganosos, limitação de inteligência. Muitos vivem uma deturpação volitiva que leva a desejos incontroláveis e cativos à carne, ao pecado e aos demônios. É o pecado que leva o homem a somatizar todas essas coisas, resultando em enfermidades no corpo. Muitas vezes são as alterações da alma que conduzem alguém a decisões erradas que afetam até mesmo a sua saúde física. Então tem muita gente que está doente hoje porque o emocional dela é desestabilizado. É uma pessoa que tem ansiedade, é uma pessoa que tem preocupação excessiva, que tem medo excessivo. Todas essas emoções, antes do pecado, elas estavam sob controle. Depois do pecado, o homem então precisa do Espírito Santo para ajudá-lo a manter essas emoções sob controle, porque elas perderam o controle. Foi como se nós tivéssemos sido tocados de uma forma muito violenta. A morte eterna. A morte eterna é a condição de separação eterna de Deus, após a saída da dimensão física. É a consequência máxima do pecado. A condenação eterna ao inferno. O inferno nem precisa ser discutido, ele é qualquer lugar ou estado sem a presença de Deus. Todo homem, por causa do pecado, pode ficar debaixo da influência dos espíritos malignos. Eles, por sua vez, trabalham exclusivamente para trazer morte, roubo e destruição. Também a própria natureza foi abalada pela quebra da aliança do homem com Deus. Por isso vemos muitos desastres e catástrofes naturais. Romanos 8, 20 e 22 vai falar sobre isso. E João 10, 10. E agora, sem a salvação em Jesus, essa é a situação de qualquer pessoa, inclusive eu e você, que era pecador, morto espiritualmente, sem comunhão com Deus, escravo do diabo, condenado. E Deus, será que diante de tudo isso, desistiu do seu propósito original?
É o que vamos ver na próxima aula. Amém? O propósito dessa aula é mostrar que houve uma ruptura, que houve uma queda, que houve algo que foi quebrado, que foi desfeito. Amém? Amém. Mas Deus sempre tem a solução, e nós vamos falar na próxima aula sobre a solução de Deus para a queda. Amém? Amém. E aí nós vamos louvar a Deus porque essa solução já nos alcançou. Amém. Amém? Amém. E hoje nós temos o privilégio de poder dizer obrigado porque a tua vida está em nós. Amém. E a tua vida novamente flui em nós. Isso é uma bênção. Amém? As tarefas da semana, meditando, né? Pense sobre o que é o pecado. Tire um momento na semana, essa semana, um momentinho na hora do café da manhã, de manhã, né? Aquele momentinho, 10 minutinhos só com o Senhor. O que você sente ou pensa quando ouve a palavra pecado? Isso está de acordo com o que acabamos de aprender? Antes de conhecer a Cristo, você sabia o que era pecado? Que era pecador, perdão? Ou pecadora? Como você vê a gravidade do pecado? Como ele pode prejudicar o propósito eterno de Deus em sua vida? Essas perguntas você pode responder aí. Tarefa semanal, releia a lição 1 e 2. Amém? Essa aí é a primeira. Pois isso não só ajudará a rever e ampliar o que aprendeu, como também te preparará para uma tarefa que levará para casa na próxima aula. Motivo de oração da semana. Nesse momento, quando você tirar, né, você vai orar também. Ore para que o Espírito Santo revele ao seu coração a gravidade do pecado e te encha de santo temor para não pecar contra ele. Amém? Ore para que ele revele áreas da sua vida onde a natureza pecaminosa tem escondido hábitos, desejos e valores que não estão de acordo com o propósito eterno de Deus. Amém? E o nosso versículo da semana é Romanos 5,12. Eu quero ler com todo mundo junto. Vamos ler pela apostila? Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Amém. Lorena, vem aqui na frente falar o versículo da semana passada. Amém? Qual foi o versículo da semana passada? Romanos 8, 29. Diz o quê? Porque dantes, que o também conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Ah, faz certo. Faz certo. Porque os que dantes conheceu. Vamos lá. Nani! Nani! Ela acabou de falar agora. Como é que fala, pessoal? Tem que vir. Tem que vir. Mas Nani? Ah, por quê? Eu falei que ia fazer. Mas então, conta aí de domingo, segunda, terça. 2 dias? Que é isso? Dê lugar, vá. Meu marido vai. Não. Nani, como é que você fala uma coisa dessa, Nani? Vamos lá, chamar outra pessoa aqui. Quem estava aqui terça passada? Aleluia. Levanta a mão. Todo mundo que estava. Vamos chamar uma das crianças aí, né? Andresa. Vem aqui, Andresa. Vamos ouvir aqui. Andresa veio com a fé assim, sabe? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Amém. Glória a Deus. Tá vendo, Nani? Deixa eu ver se eu chamo mais alguém. Chamar 3 hoje.